de João e um judeu a respeito da purificação, e foram até João e disseram: mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, no qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente, o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Glória a Deus! Glória a Deus! Feche os teus olhos. Nós cantamos que o Espírito Santo esteja nessa casa. Nós cantamos que nós queremos contemplar a graça do Senhor. E agora você vai orar. Você veio hoje aqui com um objetivo. Você veio aqui porque você quer algo do Senhor. Você precisa de algo do Senhor. Quem sabe você teve um dia difícil. Quem sabe você teve uma semana difícil. Quem sabe você está passando por dias difíceis. Mas o Senhor está aqui. Amém. Ainda antes do culto se iniciar, no momento ainda do ensaio, ainda no momento do ensaio, eu senti muito a presença de Deus nessa noite. Deus está aqui. Como nós falamos domingo, ninguém fica indiferente, ninguém fica impune, ninguém fica igual na presença de Deus. A presença de Deus transforma a sua vida. A presença de Deus muda a sua vida. Amém? Eu quero que você olhe agora, que você fale para o Senhor aquilo que você precisa. Senhor, nós estamos na tua casa, nós dependemos do teu Espírito Santo, nós dependemos de ti, Senhor. Vem sobre nós nessa noite, Pai, que o teu Espírito Santo seja abundante sobre este lugar. Que a vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, seja tocada por ti nessa noite, Deus. Que eles sintam a tua presença, que eles sintam, Senhor, o teu renovo, que eles sintam o teu poder, Deus, ao lado deles. Nessa noite, Pai, eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos, nós abençoamos, Pai, o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Deus é um Deus cuidadoso. Deus é um bom Pai. Amém. Amém? Então, por mais difícil que seja a situação que você se encontra, saiba que Deus está contigo. Deus não te desamparou, Deus não te deixou, Deus não te esqueceu. Deus está caminhando com você. Deus sabe do que você está passando. Deus sabe, Deus conhece a tua situação. Esse texto que nós lemos, eu quero falar especialmente sobre o versículo 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém. Amém? Essa passagem que nós vemos, muitos consideram o fim da velha aliança e o início da nova aliança através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, através do corpo de Jesus moído na cruz do Calvário. Então aqui João Batista foi escolhido por Deus. João Batista era primo de Jesus. João Batista nasceu de maneira milagrosa. Seu pai e sua mãe já eram idosos quando ele nasceu. João Batista ele era cheio do Espírito Santo no ventre da mãe ainda. Enquanto ele ainda estava no ventre da mãe, ele já era cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz isso. E ele foi escolhido por Deus para preparar o caminho de Jesus. E ele tem essa frase, que é uma frase que já inspirou músicas, né? Tem uma música famosa, esqueci o nome do autor agora, mas que ele cresça e que eu diminua, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. E eu quero falar com você sobre 3 pontos desse que ele cresça e eu diminua.
primeiro ponto é mudança de prioridades. Quando você não conhecia Jesus, você tinha algumas prioridades. A partir do momento que você conhece Jesus, a partir do momento que você entende que Deus te criou, que você entende que Deus é teu Pai, que Deus tem um propósito para a sua vida, você tem uma mudança de prioridades na sua vida. Talvez você antes, ou quem sabe ainda, né? Talvez você ainda esteja no processo de mudança dessas prioridades. Mas talvez antes você se preocupasse em ter dinheiro, uma boa conta bancária. Talvez você se preocupasse em ser famoso, em ter um nome, em ser rico, em ter propriedades, em ter um bom carro. Talvez você procurasse ser alguém que tem poder. Mas nós, quando conhecemos Jesus, nossa prioridade muda. Nossa prioridade não é mais o eu. A minha prioridade não é mais o meu ego. A minha prioridade não é mais satisfazer a minha carne. A minha prioridade não é mais inflar o meu orgulho. A minha prioridade passa a ser espalhar o reino de Deus, falar das boas novas. Outro dia eu ainda preguei, né? Falei o que é pregar boas novas, né? O que é pregar boas novas? É falar das boas notícias, ou seja, que há solução para a sua vida, que há solução para os seus problemas, que há solução para as suas dificuldades, que Deus é teu Pai, que Deus te criou, que Deus tem um propósito para você. Você passa a considerar as outras pessoas melhores do que você. Você passa a considerar a necessidade do outro mais importante do que a sua. Você muda o foco. Você tira o foco de você para colocar o foco no seu próximo. Nós tivemos uma cena que eu participei, né? Nós trabalhávamos com King's Kids na Jocum, né? E veio para o Brasil um camarada chamado Del Kaufman. Ele é o fundador de King's Kids no mundo, né? Qualquer dia eu conto a história para vocês, como é que ele era missionário da Jocum e deram a ele a tarefa de cuidar das crianças. Ele se sentiu muito humilhado, pastor Carlos. Falou assim: meu Deus, né? Eu devo ser um péssimo pastor. Mandaram cuidar das crianças, né? Mas através das crianças nasceu um ministério maravilhoso que está pelo mundo inteiro, do qual alguns de nós aqui somos fruto. Alguns de nós somos fruto desse ministério de King's Kids. E um dia eles estavam fazendo uma caminhada, nós estávamos fazendo uma caminhada e tinha muito sol, e ele é americano, né? Americano, brancão, né? Bem brancão. E ele estava ficando vermelho, né? No sol. E alguém chegou e deu uma garrafa d'água na mão dele. Mas tinha nessa caminhada uma pessoa numa cadeira de rodas. E ao invés de tomar a água, ele deu a água para a pessoa que estava na cadeira de rodas. Isso é você fazer com que Jesus cresça e você diminua. Amém? É tirar o foco de você. É tirar o foco dos seus problemas para olhar para os outros e abençoar os outros e ser testemunha do poder de Deus na vida dos outros. Porque quando a gente está muito envolvido com o nosso problema, quando a gente está muito envolvido com as nossas preocupações, a gente não enxerga bem, a gente perde a visão, a gente não tem discernimento das coisas. Você se perde. E daí você fica só orando pelos seus problemas, só resmungando com Deus que os seus problemas não são resolvidos. Daí você cresce e Jesus diminui, quando deveria ser o contrário. Para Jesus crescer, você tem que diminuir. Ou seja, as suas preocupações não podem ser o mais importante na sua vida. Os seus problemas não podem ser o mais importante na sua vida. Outro dia aconteceu uma cena bem legal. Nós andando na rua, eu com a minha família, não vou dizer quem foi a pessoa da família que falou isso,
Mas é alguém da minha família. Eles não estão aí hoje. Inclusive a Marlene mandou avisar que ela está trabalhando, viu? A Marlene não está aqui porque ela está trabalhando. Ela está lá no Senforp trabalhando, sabe do quê? Brigadista. Ela é da brigada de incêndio. Ela fez curso, né? E era da brigada de incêndio. Então ela está lá no Senforp trabalhando de brigadista. Ela e o Felipe também estão trabalhando. Ela falou: não esqueça de falar para eles que eu estou trabalhando. Eu não estou na igreja, eu estou trabalhando. Até deixei o carro lá fora porque eu devo sair rápido no final do culto para ir buscar. Mas nós estávamos andando esses dias com a família em algum lugar e passou uma pessoa, um pedinte. Rapaz todo sujo, chinelo de dedo no pé, o cabelo desgrenhado, todo sujo, aquele cabelo todo emaranhado, né? E ele nos pediu alguma coisa, eu acho que eu dei alguma coisa para ele, pediu dinheiro para comprar comida. E nós continuamos caminhando. Um pouco depois alguém da minha família fala assim: ah, mas eu sou muito molambento. Eu falei assim: sabe quem é molambento? Molambento é aquele rapaz que pediu dinheiro para nós. Ele é molambento, você não é molambento. Você é um filho de Deus. Você é abençoado, você tem um bom trabalho, você tem uma boa renda, você tem saúde, você tem uma casa para morar. Sabe, meus queridos, muitas vezes nós ficamos com foco muito em cima de nós, pensando em tudo que nos falta, e se a gente quiser pensar em coisa que nos falta, você vai pensar o tempo todo em coisa que nos falta. Mas se você olhar para tudo que Deus já te deu, de onde Deus te tirou, eu acho que eu já falei para vocês, né, mas eu vou falar de novo. Nós tivemos um momento de cidadania lá na convenção, né? E de repente eu estava lá no palco da convenção, junto com o governador do estado, junto com o nosso deputado, junto com vários vereadores, junto com o presidente do estado, o pastor Itamar Paim, que é presidente do Conselho Nacional de Diretores da igreja. E eu estava ali no meio deles e eu comecei a rir, ri muito. E duas pessoas depois vieram falar comigo: você era o mais sorridente lá. Você era o mais sorridente lá. Todo mundo sério, né? Aquela cara de seriedade, né? Autoridades e tal, né, Ju? E eu dando risada. Um dos pastores que falou comigo que eu era o mais risonho foi o pastor Ivelson, aqui da 32, né? Alguns devem conhecer. E ele ainda me citou o versículo em Tônio. Ele falou assim: Deus tira o pobre do pó. Deus tira o pobre do pó e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Então eu estava rindo, meu querido, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei quem eu era. Eu sei quem eu sou hoje. Eu não sou nada. Deus é tudo. Deus é tudo. Eu ri muito porque eu sei, como estou aí. Então a primeira coisa, meu querido, para você fazer com que ele cresça, é você tirar o foco dos seus problemas e começar a ajudar as pessoas. Quem sabe Ele dá a solução. Quando você começar a ajudar as pessoas, Deus vai te abençoar. Amém. Quer base bíblica para isso? Bem, pastor Carlos, tem que ter base bíblica, né? Senão não tem graça, né? Final do livro de Jó. Deus mudou a sorte de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele. Ele não estava orando por ele estava orando pelos amigos, e Deus o abençoou, de maneira que ele teve o dobro de tudo que ele tinha antes, tudo que ele tinha perdido. Então a primeira coisa, tira o foco de você, olha a sua volta, vê como você é feliz. Nessa viagem que nós fizemos a convenção também, eu conversei um dia com a Marlene, a gente ficou sabendo de alguns casos
em famílias de pastores, não vou nem citar aqui, mas casos assim dramáticos na família de alguns pastores do estado, que lá na convenção você acaba encontrando um monte de gente, né? Você ouve histórias. Eu falei, Marley, como a gente é feliz, como nós temos uma boa família, como nós temos uma boa igreja, pequena, perto das igrejas que tem por aí, né? Hoje ainda falei com a Fátima da igreja que tem aí no Brasil, tem 7 mil lugares sentados. Nós temos 70, então nós somos 1% deles, né? Mas eu não troco a nossa igreja por nenhuma outra. Porque a nossa igreja é abençoada. A igreja dele não é, ele deve ser também, né? Glória a Deus. Até que ele tem 7 mil lugares lá para pessoas. Mas a nossa igreja é uma bênção. Então a gente tem que tirar o foco de nós, do nosso problema, colocar os nossos olhos em Jesus. Eu gosto muito daquela música, sempre falo, que diz assim: volte os seus olhos para Jesus, contemple totalmente a sua face, todos os seus problemas vão parecer nada. Contempla Jesus, olhe totalmente para a face dele, e todos os seus problemas vão desaparecer à luz da sua glória e da sua graça. É exatamente isso que diz. Todos os seus problemas vão desaparecer à luz da glória e da graça do Senhor Jesus. Amém? Primeira coisa. Segunda coisa, para você deixar Deus crescer, Jesus crescer e você diminuir: Espírito Santo de Deus. A revolução que Jesus trouxe era de dentro para fora, e ela começa em mim. Jesus veio revolucionar o mundo, sim, mas a revolução que ele veio trazer é iniciada dentro de mim, é de dentro para fora. É a revolução que começa no interior de cada ser humano. O mundo vai mal, de mal a pior, né? O mundo está cada vez pior, né? Eles perderam os inimigos da fé, os inimigos do evangelho, os inimigos do cristianismo, perderam completamente a vergonha, e hoje eles proclamam aos 4 ventos que eles querem nos destruir, que eles querem destruir a família, que eles querem tirar Deus da sociedade. E Deus conta comigo e com você, para que isso não aconteça, para que, ao contrário, que essa revolução que começa dentro de cada um de nós transforme esse mundo. E como é que você faz isso? Com o Espírito Santo dentro da sua vida, é com o Espírito Santo ocupando cada vez mais espaço em você. Estão encomendando um pastel aí, Denise? Não? Brincadeira, Denise, Deus te abençoe. Quem já comeu o pastel da Denise? Vocês não comeram o pastel da Denise ainda? Vocês estão perdendo. Vocês estão perdendo, hein? Vamos ter que fazer uma pastelada aqui, Denise. Vamos fazer uma pastelada qualquer dia desse. É bom. Então você precisa do Espírito Santo, meu querido. E não tem outro jeito. E não tem como. Como é que você enche? Como é que você se enche do Espírito Santo? Para você encher, essa é uma coisa que Sherlock Holmes dizia. Eu quando era jovem, li todos os livros do personagem Sherlock Holmes, né? E ele dizia uma coisa bem legalzinha, assim, bem interessante. Ele dizia assim, que a nossa mente, ela é um aposento limitado, ela não é ilimitada. Para você pôr uma coisa nova, você tem que tirar uma coisa velha, né, Cláudio? E o Espírito Santo é a mesma coisa. Você passou uma vida inteira botando lixo dentro da sua alma, e você ainda hoje bota lixo dentro da sua alma, porque você fica aí ouvindo esse pessoal que
egoísta, que é contra a família, que quer destruir os nossos valores. Você continua botando lixo para dentro. Então você tem que tirar isso e colocar o Espírito Santo dentro de você, para que Jesus cresça e você diminua. Você tem que pôr o Espírito Santo dentro de você. Para pôr o Espírito Santo, você tem que tirar algumas coisas que estão aí e que são lixo. O diabo é especialista em pegar. Perdão, meus irmãos, perdão. Eu não posso deixar de falar aquilo que Deus fala. Ainda hoje eu li um versículo que diz assim: ai dos pastores que dizem que há paz quando não há paz. Eu não posso deixar de alertar você. Talvez você fique bravo comigo, não tem problema. Depois a gente faz coração limpo, né, Larissa? Sabe? Você tem que tirar algumas coisas que estão aí dentro de você, que Deus não colocou, que não agradam a Deus, que só te levam para baixo, que só te destroem, que só te desanimam. O que é desanimar? O que é o verbo desanimar? Diz a Bíblia que quando Deus criou o homem, Ele soprou nas narinas de Adão e o homem se tornou a alma vivente. Aquilo que Deus soprou dentro de Adão, que Ele se transformou em uma alma vivente, é a ânima, é a alma. E você fica massacrando a sua alma com porcaria. Toma cuidado com o pregador de internet. 99% dos pastores tem uma igreja pequena como nós temos, ou até menor, e eles dedicam a sua vida a essas igrejas. Esses pastores de internet, eles não têm igreja, eles só recebem um dinheirinho. Me perdoe, meu filho. Vai ler a Bíblia. Fica atrás de pastor de internet, não. Atrás de blogueiro, não. Esse povo ganha uma grana preta às suas custas. E eles não têm compromisso com ninguém, porque eles não têm igreja. Eles não prestam contas para ninguém. Então cuida com o que você põe para dentro do seu coração. Cuida com o que você põe para dentro da sua alma. Jesus diz assim que os olhos são a janela da alma. Se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Então cuida com o que você põe. Tem um salmo de Davi que diz assim: não colocarei coisas ruins diante dos meus olhos. Não coloque coisa ruim diante dos teus olhos. Coloque coisa boa. Coloque a palavra de Deus. Ore. Busque a Deus. Jesus era filho de Deus, e ele tinha vários e vários momentos que ele pedia para ficar sozinho, porque ele tinha que ter um tempo de oração com o Pai. Você precisa ter um tempo de comunhão com o teu Pai, que é Deus, e Ele está disposto a te abençoar e a ter esse relacionamento com você. Amém? Então qual é a primeira coisa? Não entenderam? Não ouviram? Qual é a primeira? A Edna está dizendo aqui: mudança de prioridade. Segunda coisa, se encha do Espírito Santo. Lá em casa nós temos uma experiência com o Theo, né? Ele quer comer o quê? Ele quer comer bala, ele quer comer pipoca, mas a avó dele, a dona Marley, ela acha que a missão dela na vida é dar comida no Theo. Não sei se a Sueli também é assim, né, Sueli? Mas a missão dela na vida é dar comida no Theo. Ela chega em casa, ela já está com um pratinho com alguma coisa para ele comer. E ela vai dar o quê para ele? Arroz, vai dar para ele legumes, tenta dar para ele carne. Por quê? Porque se ele ficar comendo pipoca, se ele ficar comendo bala, ele não vai ter fome, não vai ter espaço no estômago dele para comer coisas boas. E é mais ou menos a mesma coisa que acontece conosco. Se você se encher de porcaria, você não vai ter tempo para receber a palavra de Deus genuína através do Espírito Santo. Amém? Amém. E a terceira coisa
que a gente vai parar por aqui. Eu sempre acho que a pregação vai ser bem curtinha. Hoje eu estava pensando, eu falei, ó, acho que vamos acabar o culto cedo hoje, porque essa pregação é bem curta. Mas sempre acaba indo um pouco além, né? Mas deixa Deus falar. Terceira coisa que eu queria dar uma palavrinha bem legal. Humildade. Humildade. João está lá, tem 2 discípulos com ele. João Batista está lá, tem 2 discípulos com ele. Jesus passa e ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os 2 discípulos dele fizeram o que, pastor Carlos? Foram atrás de Jesus, seguiram Jesus. E ele se incomodou com isso? Não. Ele era humilde, ele sabia quem era Jesus, e ele não estava procurando a glória própria. Nós precisamos ser humildes. Tem um versículo maravilhoso que diz assim: que nós temos que ser como Jesus, que a si mesmo se esvaziou, sendo Deus, ele não se preocupou em ser achado em forma de homem. Um homem que foi obediente até a morte de cruz, foi humilhado. Humildade, meu querido. A humildade faz com que você considere o outro maior do que você. A humildade faz com que você caminhe, sabendo que você não tem mérito nenhum, mas o mérito é todo do Senhor. Então essa é a humildade que a gente precisa ter, para que Jesus possa crescer e nós possamos diminuir. Eu vejo algumas vezes assim, né, alguns filhos de Deus, né, Cris? Os mascarenhas. E dizem assim: mas eu sou filho de Deus. Quem ele pensa que ele é? Meu querido, filho de Deus não faz isso não. Filho de Deus acolhe, perdoa, abraça. Filho de Deus não fica se achando melhor que os outros, não. Quanto falta ainda para uma pessoa dessa? Quanto falta? Humildade, meu querido. Jesus era extremamente humilde, atencioso com crianças, mulheres. Se a gente continuar a leitura aqui em João 3, nós vamos parar em João 4. Diz assim: Jesus e a mulher samaritana. Os judeus não conversavam com o samaritano. Os judeus achavam que os samaritanos eram cerimonialmente impuros. E Jesus conversa com essa mulher samaritana que tinha tido vários maridos, ou seja, uma notória pecadora. Jesus conversa com ela, pede água para ela, a evangeliza. E se você procurar, eu acho que é a primeira vez que ele fala: eu sou o Messias, para essa mulher. Uma mulher samaritana, uma mulher que tinha tido vários casamentos, uma mulher que os judeus julgavam impura e eles não podiam nem falar com as mulheres. Então Jesus era humilde e ele desenvolveu um relacionamento com essa mulher. Então, meu querido, seja humilde. O que a Bíblia diz? Que os humildes serão exaltados, aqueles que se humilham serão exaltados, e que o orgulho precede a ruína. Se você é orgulhoso, você está a um passo de cair. Se você é humilde, você está a um passo de ser exaltado por Deus. Deus pode e deve te exaltar. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom? Amém. Quem é que vai trabalhar aí para
que Ele cresça e você diminua? Levanta a mão. Ele cresça e eu diminua, amém? Glória a Deus, amém. Quem sabe está aí o segredo para a gente ser um pouco mais feliz e para a gente poder ter as nossas vitórias, né? Conquistarmos as nossas, vencermos as nossas batalhas, conquistarmos as nossas vitórias, amém? Deus te abençoe, guarda isso no teu coração, um dia de cada vez. Eu sei que tem gente aqui que já está há muito tempo na presença de Deus, eu sei que tem gente que está chegando agora, mas é um dia de cada vez e vai aprendendo com Deus. Deus tem bênção para a sua vida, mas nós temos que também desenvolver a nossa salvação. A Bíblia diz assim: desenvolvei a vossa salvação. A salvação é de graça, amém? Mas nós temos que desenvolver a nossa salvação, ou seja, aprendendo a cada dia a ter mais intimidade com Deus, fazendo o que Deus quer, o que Deus busca. Ok? Nós vamos fazer a nossa campanha agora. Você sabe que toda quinta-feira nós estamos aqui. Você tem